meus queridos alunos da EJA, etapa de número 7. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui quem fala é o professor Adriano de Alcântara, seu professor de inglês aqui do canal Educação. E aí, galerinha? Todo mundo preparado para o nosso encontro de hoje? Hoje, na verdade, essa semana, né? No encontro de hoje, quarta, e no encontro de sexta, nós vamos fazer um resgate, vamos revisar um pouquinho esse conteúdo sobre discurso direto e discurso indireto. A gente estava falando sobre isso, sobre gramática, fizemos uma pausa, encaixamos um pouco os gêneros textuais, então exemplos de textos e tudo mais, e agora estamos retornando com esse assunto gramatical, gramática aplicada, né, galerinha? E aí vamos que vamos, a gente vai revisar o que é o discurso direto, o que é o discurso indireto, para que a partir daí a gente consiga fazer essa conversão do discurso direto para o discurso indireto. E aqui, galerinha, eu já falei para vocês, esse é o típico conteúdo de mão na massa. É prática, galera, não adianta. Tem que praticar, pessoal. Não adianta, professor, eu vejo aí você fazendo os exemplos e tal. Não, tem que colocar a mão na massa. Tem que praticar. É a prática que leva à perfeição. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos que vamos. Nosso encontro de hoje está começando. Galerinha que nos acompanha pelo YouTube, sejam bem-vindos. Pessoal no IPTV, galerinha lá no polo de São Francisco do Piauí, sejam muito bem-vindos. É um prazerzão compartilhar minha sala de aula com vocês. Vamos que vamos então, né, galera? Vamos lá, olha só. Eu sou o professor Adriano de Alcântara, você já me conhece, minha aula de inglês, nosso encontro semanal está marcado às quartas e às sextas, e hoje nós iremos retornar com o conteúdo de discurso direto e de discurso indireto. Beleza, gente? Hoje, nossa primeira aula do mês de número 10, dia 5 do mês de outubro, esse mês que é 10, não é mesmo, gente? Então vamos que vamos. Vamos lá, olha só, professor, qual é o nosso objeto do conhecimento, ou seja, nosso conteúdo? Nosso conteúdo é falar do discurso, e aí a gente vai tratar de discurso direto e também de discurso indireto. São esses os pontos focais do nosso encontro. Então, perceber quando o encontro for, quando o discurso for direto e quando o discurso for indireto. E saber fazer a conversão de um para o outro e do outro para o um. Tanto ir do discurso direto para o discurso indireto, quanto fazer a via contrária. Beleza, gente? Ao mesmo tempo, nosso objetivo para o encontro de hoje é explorar a diferença entre discurso direto e discurso indireto. Já vimos isso, né? Diferença. Percebendo as suas estruturas de formação. Como é que você forma o discurso direto? Como é que você forma o discurso indireto? E a conversão, acabei de falar para vocês, né? O caminho tanto do direto para o indireto, quanto do indireto para o direto. E perceber também os seus usos na prática. Da teoria à prática, a gente vai, olha só, observar o estudo gramatical aplicado. E para casa eu vou deixar os slides 25 e 26. Se a gente conseguir chegar lá, ótimo. Se não, fica realmente para casa, não há problema nenhum. Pessoal, em Bonfim do Piauí, sejam bem-vindos, hein? Certamente nosso encontro fica muito mais proveitoso com a participação de vocês. Galerinha, a habilidade do encontro de hoje é essa daqui, dá uma olhadinha. Hoje nós iremos relacionar o nosso texto tanto em sua produção quanto na sua leitura e escuta, percebendo as suas condições de produção, como esse texto foi produzido, em quais condições, a partir do quê. Observando seu contexto sócio-histórico de circulação, percebendo quem são os leitores previstos, leitores-alvo, os objetivos, todo o texto possui objetivos, seu texto quer lhe informar de alguma coisa, seu texto está descrevendo alguma situação para você, seu texto quer te convencer de alguma coisa, quer fazer você comprar alguma coisa.
perceber os pontos de vista e as perspectivas diversas, perceber quem é o autor, olha só que importante, papel social do autor, a época em que o texto foi veiculado, o gênero do discurso. Vimos aí no nosso encontro passado alguns exemplos de gênero. Vocês lembram? A gente falou sobre o menu, que é o cardápio, um cartaz, a gente falou sobre tanta coisa boa, que legal. De formas que nós possamos ampliar, então, as possibilidades de construção de sentidos, ou seja, interpretação de textos inteligente, né, pessoal? E fazer análise crítica dos nossos textos. Então, produzir textos adequados também. É claro, adequando-os às diferentes situações. Galerinha, vamos, que a gente vai começar falando, então, do discurso direto e do discurso indireto. Olha aí, então. Direct speech, reported speech. Pessoal, esse reported é a mesma coisa que o indireto? É a mesma coisa, tá bom? Reported é a mesma coisa que indireto. Discurso indireto. Então, professor, de cara logo, a gente vai perceber qual é a situação em que você não usa, tá aí, ó, o discurso direto. Tá aí em vermelho, tá aí riscadinho, não usa o discurso direto e você prefere utilizar o discurso indireto. Que situação é essa, galera? Vamos pensar um pouquinho? O discurso direto é quando você fala direto com uma pessoa. O próprio nome já diz, você não vai dar voltas, você fala diretamente com aquela pessoa. Então, o emissor envia uma mensagem e ela chega ao receptor, simples assim. Se a gente pensa naquele esquema da comunicação, emissor, mensagem, receptor, a mensagem é chegada ao receptor e está tudo resolvido. No discurso indireto, pessoal, isso toma um outro rumo. Por quê, professor? Porque a pessoa que está reportando, a pessoa que está falando sobre aquela situação, está te dando a mensagem, ela não é o emissor original. Quer dizer, professor, que vai ter, então, um emissor primeiro que vai trazer a mensagem para um receptor primeiro, e esse receptor vai receber a mensagem e divulgá-la. É essa a função do discurso indireto. Divulgar uma mensagem que foi dada por outros. Vamos pensar, por exemplo, numa notícia. Imaginei que foi feita uma entrevista com o autor de um livro. Professor, mas aí, na hora de a entrevista foi feita, deu tudo certo, foi ótimo. Mas aí, no finalzinho, a gente teve um problema no vídeo e aí não ficou bom. O que a gente pode fazer? Ao invés de você falar o discurso direto daquela pessoa, o autor do livro, a pessoa que foi entrevistada, falando diretamente, você pode usar o discurso indireto. Então, olha só, aparece um jornalista falando aquilo que foi dito pelo autor. Então aparece, olha só, uma terceira pessoa que nem estava na história, não aconteceu com ele, não teve nenhuma relação. E agora é ele quem vai te contar aquela história. É ele quem vai te dizer a experiência, é ele quem vai te dar a mensagem que foi trazida por outra pessoa, que foi enviada por outra pessoa. Por isso que a gente chama de discurso indireto. Tudo bem? Muito boa noite, pessoal, no polo lá de Guariba. Sejam bem-vindos. Se eu pensar aqui, por exemplo, nos 3 polos que estão nos acompanhando agora ao vivo, pessoal em Bonfim do Piauí, pessoal em Guaribas e o pessoal que nos assiste em São Francisco do Piauí, se uma mensagem for do polo Bonfim para o polo Guaribas, é uma mensagem que vai direto. É um discurso direto. Mas, se essa mesma mensagem que o polo Guaribas recebeu fosse enviada para o outro polo, que é o polo de São Francisco do Piauí, então eles vão dar a mensagem, não deles, mas a mensagem que veio de Bonfim do Piauí. E eles vão enviar essa mensagem para São Francisco. Vocês percebem que o discurso agora não é mais direto, é um discurso indireto, porque eles estão dando a mensagem de outra pessoa. É isso que a gente chama de discurso
indireta. Aqui, gente, só para mostrar para vocês como é que funciona. Mas o importante mesmo é vocês verem os exemplos. Dá uma olhadinha, então. Dá uma olhadinha, então. Eu tenho aqui uma primeira pessoa. E a primeira pessoa diz assim, I like Peter. Olha aí, ó. Eu gosto do Peter. Contou no telefone para a melhor amiga dela. Eita, meu Deus. A melhor amiga dela não guardou o segredo. Olha aí. Contou para outra pessoa. Não sei, talvez seja até o próprio Peter. É ele mesmo, não tem jeito não. Olha o que é que você encontra então, ó. She said. Olha o discurso indireto. Olha o discurso indireto. Ela não está falando dela segunda pessoa. Não está falando dela. Ela está falando de she. Olha só, ela está falando da primeira. Ela disse que gostava de você. Para quem é que ela está dando a mensagem? Para a terceira pessoa, que é o Peter. Professor, então, o discurso indireto é uma mensagem de uma primeira pessoa que é enviada por uma segunda para uma terceira. É exatamente isso que acontece. Exatamente isso que acontece. Então, olha só, quando a primeira pessoa falou, ela disse que gosta. Eu gosto. Olha aí, primeira pessoa. Eu gosto. Eu gosto. Quando a mensagem foi ser enviada indiretamente, olha aí, ó, primeira pessoa, direto. Terceira pessoa do singular. Ela que disse. Não fui eu não, ó, foi ela que disse. Foi ela. E ela disse o quê? Ela disse que ela gosta de você. Você consegue perceber, meu querido aluno, todo o jogo para poder fazer a conversão? Eu peguei todos os jogadores, todos os elementos e fui trocando de posição. O sujeito era eu, agora virou ela. Ah, o verbo estava no presente, agora foi para o passado. Ah, o objeto, que era o Peter, agora virou da terceira pessoa para a segunda pessoa, porque foi direto para ele. Então eu tenho que prestar atenção em tudo isso? Sim, claro, com certeza. Então, só para a gente ter uma visão panorâmica, uma geral, se eu penso na estrutura da frase, sujeito, verbo e objeto, os três vão ser alterados. Tudo bem, gente? Quando do discurso direto para o indireto, os três vão sofrer alteração. Vamos ver mais exemplos? Observe bem. É possível que você relate aquilo que foi dito. Deixa eu passar logo aqui. É possível você relatar o que foi dito por alguém de duas formas. Então, você está fazendo um relato que foi dito por alguém. Você pode fazer isso de duas maneiras. Discurso direto. Quando o discurso é direto, você transcreve aquilo que foi dito. Você só reproduz. Coloca aspas, sabe? Porque é a fala direta da pessoa. É uma citação direta. Você não fica dando volta, não. As palavras que a pessoa usou foram essas. Isso é discurso direto. Beleza, gente? É o que a gente chama de ipsilitre, ou seja, palavra por palavra. Por sua vez, nós também temos o discurso indireto. No discurso indireto, aí não. Aí você vai contar, olha só, com as suas próprias palavras, aquilo que uma outra pessoa disse. Dá uma olhada aqui no nosso exemplo. No discurso direto, olha só, direto, eu tenho a fala do Johnny. Olha o que o Johnny falou. O Johnny disse assim, ó, I love Pietra. Beleza. Olha aí, ó. Ele diz que ama a Pietra. Show de bola. Discurso direto, eu amo Pietra, tá resolvido. No discurso indireto, eu tenho essa expressão aqui, ó. O Johnny disse que, perceba o pronome relativo, que está entre parênteses, né? O that está entre parênteses. Por quê? Porque ele é optativo. Você pode usar ele ou não, vai ficar a seu critério. Mas ele disse que ele
amava, que ele amava a Pietra. Ah, professor. Então quer dizer que aqui, olha só, o sujeito foi alterado. Era eu, virou ele. O verbo foi alterado do presente para o passado. E o objeto, o objeto continuou. Porque o objeto não muda. Observa só aí, ó. Pietra, ela foi quem sofreu a ação, sofreu entre aspas, né, gente? Ela recebeu a ação, ela é amada, tá resolvido. Dá uma olhada no segundo exemplo. Agora, eu só fiz trocar agora, que ele não ama mais a Pietra, não. Agora ele ama a Maria. Dá uma olhadinha. No discurso direto, ele disse para Maria, I love you. Ah, professor, então agora nesse segundo exemplo, ele está falando direto para ela. Verdade. Agora o objeto vai mudar, quer ver? Observa como o objeto vai mudar, ó. Olha como o objeto vai mudar. I love you. No discurso indireto, ele disse para Maria que, lembrando que esse aqui fica aqui entre parênteses, pode usar ou não. Olha quem mudou. Primeira pessoa, terceira pessoa. Verbo no presente, verbo no passado. E o meu objeto também mudou. Por quê? Porque de segunda pessoa ele foi para terceira. Então ele disse a Maria que a amava, que ele ama ela. Percebe? Professor, então quando eu for alterar o verbo, ele vai dar sempre um passo no passado. Justamente. Sempre. Então, se eu estiver no presente, ele vai para o passado. Ah, professor, então se é presente simples, no discurso indireto vai para o passado simples. Se estiver no presente contínuo, no discurso indireto vai para o passado contínuo. Se eu estiver no presente perfeito, no discurso indireto vai para o passado perfeito. E por aí vai, gente. É só dar um passo no passado. Com verbos modais, a mesma coisa. Pega o modal e transforma ele no passado. Mas a gente vai chegar lá. Não se preocupe não, a gente vai chegar lá. Vamos devagarinho. Observa só então. Apesar de ambos significarem disse, olha só, disse, nós podemos usar said e told. Professor, os dois querem dizer essa expressão disse. Contou, ela falou, ele disse. Verdade. Qual a diferença entre os dois? Se você utilizar said, você não menciona quem está falando. Então fica só ele disse, ponto. Ela disse. Ponto. Agora, se eu disser o objeto para quem ele disse, quando você sempre mencionar quem está falando, aí não. Aí você vai usar o told. Porque o told precisa de complemento. Olha o exemplo, ó. Johnny disse a Maria. Se ele disse a Maria, se eu trouxe a Maria para cá, eu digo Johnny told Maria. Aí resolvido. Nunca você vai usar assim, ó. Johnny said Maria. Não. Said não aceita nada depois dele. Não precisa. Não precisa desse Maria. Fica só Johnny said. E a sequência vai ser essa. Ou told ou said. Só tem outras possibilidades? Tem, mas principais são essas duas. Lembrando que eles marcam a ideia de disse. Disse. Lembra que é um disse-me disse? É o discurso indireto, é o que outra pessoa disse. Então vai ter sempre essa ideia aí do falou, do disse, do contou. Beleza? Continuando, nós usamos o reported speech, esse discurso indireto, para relatar o que aconteceu, por exemplo, em um diálogo, sem que nós precisemos usar aspas ou fazer citações. Quando no discurso indireto, zero aspas, zero citações. O discurso indireto, por sua vez, faz com que o texto fique mais bonito, mais organizado, mais fácil de ler. Então, professor, quer dizer que na forma culta, na norma padrão da língua,
se utiliza mais o discurso indireto? Verdade. Se usa mais o discurso indireto. Na vida cotidiana, no nosso dia a dia, aí não, aí você usa o discurso direto. Porque é mais cômodo, você fala diretamente para uma pessoa. Aí se você for contar uma fofoca, falar de outra pessoa, aí você pode usar o discurso indireto. Olha aí mais um exemplo. He said, I don't want to go to school. Eu não quero ir para a escola. Eita, coitado. Tantas pessoas precisando de oportunidade de ir para a escola. E o garoto não quer ir. Foi ele que disse. Pessoal, no discurso direto, perceba. No discurso direto, 2 pontos. Aspas. Isso é marca do discurso direto. Por quê? Porque você está transcrevendo a fala de alguém. É uma transcrição fiel. É uma transcrição ipsilitre. Palavra por palavra. Beleza, gente? Então ele disse o quê? Eu não quero ir para a escola. Por sua vez, o discurso indireto, o reported speech, he said, olha aí, sempre aqui, gente, sempre. He said, he didn't want to go to school. O professor agora mudou o quê? Mudou as aspas que eu tirei, os 2 pontos que eu tirei também. Perceba seu sujeito. Eu, I. Sujeito no discurso indireto, terceira pessoa, não é ele? Ele disse que ele. Ele disse que ele. Professor, e o verbo? Aqui eu tenho 2 verbos. Todo mundo consegue visualizar os 2 verbos? Don't want. Professor, e esse outro verbo aqui? To go. Pois é, esse outro aqui é o nosso outro verbo. Já era um dízimo aqui. É outra história. Deixa isso pra lá. Foca aqui nesses 2. Por quê, professor? Porque você percebe um verbo auxiliar e um verbo principal. Professor, e aí, quando eu for me perguntar qual é o tempo verbal, eu pergunto para qual deles? Eu pergunto para o principal, eu pergunto para o auxiliar? Para o auxiliar. Seu verbo principal só vai falar de ação, estado e fenômeno da natureza. Seu verbo principal só serve para isso. Então, o auxiliar é quem vai dizer qual é o tempo verbal? É. No caso aqui, eu tenho o don't. Olha aí, ó. Don't é verbo auxiliar usado no presente, pessoal. Então, se eu utilizo ele no presente e no discurso indireto eu sempre dou um passo no passado, eu vou agora para o passado simples. Qual é o verbo auxiliar do passado simples? Did. Não está negativo? Deixa negativo. Ele disse que não queria, então ele vai continuar não querendo. He didn't. É a única coisa que mudou? É. O verbo principal vai ficar na dele. O verbo principal não muda, não. Olha aí, ó. Por que o verbo principal não mudou? Eu estou utilizando a forma negativa. E aí continua meu complemento para a escola. Ele não quer ir para onde? Quem vai a algum lugar. No caso, ele não vai. Ele não quer ir. Tá aí, então, a formação do meu discurso indireto. Beleza, gente? Vamos fazer um resumão. O discurso indireto é, então, definido como registro da fala de uma personagem sob influência por parte do narrador. O professor do narrador é a terceira pessoa lá, lembra? Quando ele for falar usando o discurso indireto, vai usar suas palavras. Ele vai parafrasear aquilo que estava lá antes. Ele vai dar a mesma notícia agora usando as suas palavras. Nesse tipo de discurso, os tempos verbais sempre são modificados. Os tempos verbais sempre são modificados. Por quê, professor? Porque ele vai se adequar ao discurso indireto, dando um passo sempre no passado, para que haja o melhor entendimento quanto à pessoa que fala. Além disso, costuma-se citar o nome. Cita-se o nome da pessoa que fez a fala, ou que vai fazer algum tipo de referência. Então, você costuma falar quem foi. Foi ele, foi ela? Diz quem foi. Beleza, gente?
Exemplos, exemplos, exemplos. Presente simples. Quando no presente simples, no discurso direto para o indireto, você já viu. Passado simples. Do presente para o passado. Olha aí, ó. Eu amo a Mary. Tá aqui. Eu amo a Mary. No passado simples, ele disse que... Olha aí, discurso indireto. Ele disse que ele amava... Olha o ED. A Mary. Pronto. Tá resolvido. Ele disse que ele amava a Mary. Professor, e se for presente contínuo, como é que eu faço? Dá um passo no passado. Presente contínuo no direto. No indireto. Passado contínuo. Professor, não lembro como é o contínuo. O contínuo, pessoal, é verbo to be mais verbo com ing. Professor, o verbo to be é quem vai me denunciar? É ele mesmo. Ele vai denunciar qual é o tempo verbal. Olha aí, ó. Verbo to be no presente, I am. Presente contínuo. Professor, então, quando eu tornar ele para o discurso indireto, passado contínuo. Como é que eu faço o passado? Mesma estrutura. Verbo to be mais ing. Professor, e qual é a diferença? O verbo to be, é claro. O to be no presente, forma presente, contínuo. O to be no passado, forma passado, contínuo. Simples assim. Beleza? Nosso exemplo diz: o Bob disse, eu estou escrevendo uma carta, entre aspas. Foi ele quem falou o discurso direto. Professor, e o indireto, como é que fica? O Bob disse que ele estava escrevendo uma carta. Era ele que estava escrevendo. Percebe o passado? Ele estava escrevendo. Professor, e se já estiver no passado, como é que eu faço? Se já estiver no passado simples, e aí, o que é que eu faço? I wrote a letter. Olha aí o que foi que o Bob disse. Eu escrevi uma carta. Lembra que tem verbo regular e tem verbo irregular no passado. Professor, por que tem essa denominação regular? Irregular. Regular é aquilo que tem regra. Irregular, tira essa regra, ela não segue a regra. Esse é um exemplo. Que não segue a regra. Tá aí, ó. Wrote. No passado. Professor, o verbo no presente é como? No presente é assim, ó. Write, escrever. Percebe? Eu troquei a letrinha I pela letrinha O. Só isso. Isso fez o meu verbo ir para o passado. Então, eu escrevi uma carta. Professor, e qual é o passado do passado? O passado do passado é o passado perfeito. Aqui, ó. É o past perfect. Do discurso direto para o discurso indireto, não esqueça, sempre um passo no passado. Professor, como é que eu faço o passado perfeito? O passado perfeito é assim, ó. Had mais o PPP. O que é esse PPP? Particípio passado do verbo principal. É o PPP. Particípio passado do verbo principal. Observa só então. O Bob disse que ele, olha aí, ó, ele tinha escrito. Ah, professor, então tá aqui, ó. Had written. O had tá aqui porque é passado perfeito. E o written é o meu PPP. É o mesmo verbinho, ó, é o verbo write no presente, que no passado virou wrote e que no particípio passado é written. Simples assim. Write, wrote, written. São essas as três formas desse verbo, já que ele é um verbo irregular. Então é assim que você forma. Você converte do discurso direto para o discurso indireto. Professor, e como é que isso aparece em questão? Questão, gente, costuma aparecer a partir de um texto. Grande maioria das vezes, notícias. Vou logo avisando, notícias. Ah, o presidente disse. Aí você faz o que? A fala do presidente. Discurso indireto. O presidente disse que. Está resolvido. Na grande maioria das vezes, falas de pessoas
importantes. Notícias costumam ser isso, né, gente? A fala de uma pessoa importante. Líder nas Nações Unidas disse que. Aí, é mais um exemplo. Você usa discurso indireto. Beleza, gente? Professor, e quando eu tiver o complemento, como é que eu faço? O complemento, galera, também se transforma. O complemento, quando utilizando demonstrativos, pronome demonstrativos. Pronome demonstrativo, você tem 4 em inglês. Professor, mas em português a gente tem 9. Pois é, em português 9, em inglês 4. Quais são eles? This, these, that e those. Só esses 4. Só esses 4. Vamos de um por um? Olha só, o primeiro deles é o this, é o este. O this é usado no singular para algo que está próximo, que é algo que está perto. Singular perto, this. No discurso indireto, você transforma ele em that. Esse that já está ali. Esse era o carro dele, era seu carro. Esse that é o aquele. É algo próximo, é algo perto, e continua no singular. Ou melhor, no singular, mas agora que está distante. This, singular perto, that, singular distante. Beleza? Professor, e no plural, mesma coisa. No plural, perto, estes, these. E no plural, distante, those, aqueles. Beleza, gente? Esses são os demonstrativos. Só esses 4. Vou passar uma linha aqui, ó. Separando, ó. E esses foram os demonstrativos. Professor, e além dos demonstrativos, tem mais? Tem. O que a gente chama de time expression. Expressão temporal. Professor, então a time expression, a expressão de tempo, deve também retornar um dia, né? Retornar um passo no passado, não é verdade? Certamente. Olha aí, ó, você tem o today, hoje, no discurso indireto, that day, naquele dia. Tomorrow, amanhã. Como é que eu dou um passo no passado para amanhã? Tomorrow. The next day, o dia seguinte. The following day, o dia seguinte. Beleza, gente? Não é assim que se forma. No discurso indireto. Vou passar outro traço. Mais um traço, mais um traço, mais um traço. Porque agora eu estou falando dos pronomes, galerinha. Pronomes. E não são quaisquer pronomes, são os pronomes pessoais, olha só. Pronomes pessoais. No discurso direto, quando na primeira pessoa, singular, no discurso indireto, vai para a terceira pessoa, no singular. O Bob disse que estava com fome. Então, ele disse que ele estava com fome. Ele disse que ele, terceira pessoa do singular. Professor, se estiver na primeira do plural, primeira pessoa do plural, nós temos que trabalhar. We have to work. Esse é o exemplo. Terceira pessoa do singular, primeira pessoa do plural, no discurso direto para o discurso indireto, terceira pessoa do plural. Então, se eu digo nós no discurso direto, no indireto, eles ou elas, they. Então, se eu digo nós temos que trabalhar, no discurso indireto, eles disseram que eles têm que trabalhar. Belezinha? Então tá aí como é que você transforma, como é que você converte do direto ao indireto, utilizando pronomes demonstrativos, utilizando expressões temporais e utilizando pronomes pessoais. Beleza, gente? É isso aí. Professor, e tem mais? Tem mais. Continua. Observa que você também vai utilizar o imperativo. Professor, como é que eu faço imperativo?
Depende, se o imperativo é afirmativo ou é negativo. Professor, como é que eu formo imperativo mesmo? Imperativo, gente, lembra que a tua frase ela tem sujeito, verbo e objeto? No imperativo, não. No imperativo, o teu sujeito vai embora. É verbo e objeto. Acabou-se. Verbo e objeto. Então, eu tenho um exemplo aqui. Ó. O Jack disse, open the door, abre a porta. Ele está dando um comando, uma ordem, um pedido. Abre a porta. Isso aqui é discurso direto. Quando no discurso indireto, professor, mas não era tudo said, não era tudo told. Agora o verbo mudou, olha aí, ó. Ordered, ele ordenou. Percebeu a mudança? Por quê? Porque está no imperativo. Ele ordenou para abrir a porta. Professor, e agora? Esse to surgiu da onde? Esse to, juntamente da forma base do teu verbo, que é o open, forma, então, o infinitivo. Ah, professor, então quer dizer que se no discurso direto eu estiver no imperativo afirmativo, meu discurso indireto vai para o infinitivo. Perfeitamente. Vamos tentar fazer uma razão de semelhança. Se no imperativo negativo, então, vai para o infinitivo negativo, né, gente? Imperativo negativo, infinitivo negativo. Professor, e como é que eu faço imperativo negativo? Imperativo negativo, agora você usa don't. Simples assim. Don't, verbo. Olha o que o Douglas disse. Douglas said, don't stay here. Não fique aqui, não. Não fique aqui. Agora, observa aí no discurso indireto. O Douglas ordered. O Douglas ordenou. Qual foi a ordem que ele deu? Olha o infinitivo negativo. Olha o infinitivo negativo. Not to stay. Ah, professor, então, se no infinitivo afirmativo é to, mais o verbo, no infinitivo negativo, not to, verbo. Perfeitamente. Queria que vocês observassem outro detalhe aqui. Porque agora eu vou ter uma expressão de lugar. A gente vai chamar de pronome indefinido. Que pronome é esse, professor? Tem o here, olha só. Esse here é o aqui. Você está dizendo aonde é o lugar, mas perceba que ele é indefinido. Você não sabe onde é o aqui. O aqui de onde eu estou é diferente do aqui onde vocês estão. Concorda? Professor, e quando eu transformo para o discurso indireto, vira there, vira ali. Ah, professor, então ele aumenta a distância, exatamente. Porque agora é uma terceira pessoa que está falando. Se é uma terceira pessoa que está falando, a distância aumenta. Então é assim que eu formo discurso indireto, a partir do imperativo afirmativo e imperativo negativo. Professor, e se eu tiver uma pergunta? Acho que com isso a gente finaliza o nosso encontro de hoje. Pergunta, você vai ter duas possibilidades, porque você tem dois tipos de pergunta. Quais são os dois tipos de pergunta? Utilizando pronome interrogativo e não utilizando pronome interrogativo. Então, quais são os pronomes interrogativos? Lembra aí pra gente. São aquelas palavrinhas que direcionam, que dão comando da tua questão. Onde? Quando? Por quê? Quem? Como? Tudo isso, gente, vai direcionar a tua pergunta, né? Professor, e quando isso aparecer, o que é que eu faço? Agora você vai inverter a sua frase. Porque apesar dela ser interrogativa, apesar dela ser uma pergunta, você vai escrever ela como se fosse afirmativa. Quer ver? A Júlia perguntou, olha aí, ó, asked. Ela perguntou a mim, ela me perguntou. Qual é seu nome? No discurso indireto, eu peguei o verbo e joguei lá pro final. Ah, professor, então você jogou o verbo depois do sujeito. Só isso que eu fiz. Por quê? Porque essa é a forma original, essa é a forma da afirmativa.
Mas aqui está na interrogativa, professor. Mas é a interrogativa indireta. É justamente esse o ponto. Beleza? Perceba também a diferença aqui com o asked. Olha só, agora não é mais falou, não é mais disse, não é mais ordenou, agora é perguntou. Ela perguntou qual é seu nome. Essa quando você estiver utilizando pronome interrogativo. Professor, e se eu não usar pronome interrogativo? É aquela pergunta, gente, de sim ou não. São perguntas de yes or no. Você vai viajar amanhã? Ou você viaja ou você não viaja. Simples assim, ou é sim ou é não, não tem jeito. Se eu pergunto, você está entendendo a aula? Só tem duas respostas, ou é sim ou é não, não tem jeito. Ou é sim ou é não. Professor, e aí qual vai ser a característica dessas perguntas? Vai começar a conter o verbo auxiliar. Will you travel tomorrow? Veio o auxiliar do futuro. Você vai viajar? Você viajará amanhã? Will you travel tomorrow? Quando eu vou transformar agora para a forma do discurso indireto, aí eu vou utilizar a expressão if. Olha só. Eu vou utilizar a expressão if. Professor, por que eu usei esse if? Esse é o se, galerinha. É o se. Porque, de novo, é sim ou não. Então, eu digo assim, ó. A Mary perguntou, she asked me, ela me perguntou, se eu vou viajar, se eu viajarei. Se eu pergunto se eu viajarei, só tem as duas opções, ou é sim ou é não. Professor, e qual foi a mudança que ocorreu aqui? Ocorreu a mudança do teu auxiliar, o eu, para would, e do tomorrow para o the next day. Beleza, gente? Foram essas as alterações que foram feitas. Com isso, galerinha, eu consigo finalizar por aqui nosso encontro de hoje, mostrando para vocês as características e muitos exemplos do discurso direto, quando transformado para o discurso indireto. Aula que vem, na sexta, a gente continua. Beleza, galerinha? Então é isso. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço e eu encontro vocês na sexta-feira. Bye, bye. See you.